Olá, olá, meus amigos que estão aí do outro lado. Aqui é a professora Márcia de História. Voltei para que continuemos a conversar sobre história. Mas antes, por gente Edileuza, pegue bem aí o seu lindo livro, abra na página 302. Ela está no capítulo 4, módulo 2. Vamos falar de história? Bom, nós vamos começar, ou melhor, nós vamos continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Só que dessa vez nós iremos falar sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Na última aula nós falamos sobre a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E agora nós iremos falar sobre os últimos atos, ações, acontecimentos da Primeira Guerra Mundial e o pós-fim da Primeira Guerra Mundial, que foi um acordo chamado Tratado de Versalhes, ok? Vamos primeiro fazer uma recapitulação. A Primeira Guerra Mundial estava em disputa, em conflito, dois grupos principais. A Inglaterra, a França e a Rússia, que eram chamados de Tríplice Entente, e a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, e a Itália, que é a Tríplice Aliança. Só lembrando que essa posição da França muda na segunda fase da Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia, isso a gente vai ler um pouquinho mais lá na frente, quando a Rússia sai da Tríplice Entente e um país que estava em posição neutra, só lembrando que essa neutralidade a gente discutiu na última bate-aula, essa neutralidade não era até neutralidade, já que os Estados Unidos, no caso, estava vendendo arma para a Tríplice Entente, né? A produção de armas, isso só lembrando também, fortaleceu economicamente os Estados Unidos. Então, quando a França sai da Tríplice Entente, e temendo, é lógico, uma crise, perder o que já tinha, né? Ou não ganhar mais, né? Então, os Estados Unidos entram no lugar da Rússia, principalmente porque quem é vitorioso numa disputa dessa também recebe alguns tributos, né? Alguns agrados. Vamos continuar. Bom, como eu já tinha explicado para vocês, o estopim, que é chamado que eu já tinha explicado para vocês, qualquer ato, qualquer acontecimento da história, sempre existe o motivo real e o motivo, vamos dizer assim, histórico, oficial, né? Existe o motivo oficial e existe o motivo real. No caso aí, o assassinato do arquiduque austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi chamado oficial. Mas o real mesmo era a disputa, era a expansão do império, do controle alemão sobre aqueles territórios. Então eles precisavam de um motivo, uma causa. E foi justamente o assassinato de Francisco Ferdinando. Bora lá. Tudo começa a mudar, como eu já tinha comentado com vocês lá no início, quando em 1917, na Rússia, inicia-se uma revolução, é chamada de Revolução Russa, obrigando assim a saída da Primeira Guerra Mundial. No ano de 1917, os Estados Unidos decidiram entrar na guerra. Eles se posicionaram ao lado da Tríplice Entente, porque já tinha acordos comerciais milionários, né, com a Inglaterra e França. Esse acordo foi muito importante para o fortalecimento e vitória da Tríplice Entente. É lógico, os Estados Unidos eram o maior produtor de armas naquele tempo. Então, com a entrada dos Estados Unidos, era evidente que a Primeira Guerra Mundial iria acabar bem cedo. Bom, depois da derrota final da Alemanha e seus aliados na Primeira Guerra Mundial, necessitava-se de fazer vamos dizer assim, um acordo entre os vencedores e os derrotados. Então, eles organizaram, em 28 de julho de 1917, um tratado
que é chamado de Tratado de Versalhes. Foi um acordo de paz assinado pelos países europeus após o final da Primeira Guerra Mundial, lá na França. Bom, o Tratado de Versalhes consistia em quê? Neste tratado, a Alemanha assumia a responsabilidade pelo conflito mundial, comprometendo-se a cumprir uma série de exigências políticas, econômicas e militares. Essas exigências foram impostas à Alemanha pelas nações vencedoras da Primeira Guerra, principalmente a Inglaterra e França. Em 10 de janeiro de 1920, a recém-criada Liga das Nações, que depois se tornou hoje a ONU, ratificou o Tratado de Versalhes. Você pode até achar estranho porque a Alemanha é a que mais sofreu, então quer dizer que as outras nações, o Império Austro-Húngaro e a Itália não sofreu sanções. Elas sofreram sanções, sim, mas como a Alemanha era o principal país, e é o principal país que estava em processo de expansão, e se você fizer uma pesquisazinha, a Alemanha conseguiu derrotar e conquistar a França, e isso deu origem à tríplice lá entre a Alemanha, entre a França, a Inglaterra e a Rússia, temendo as futuras invasões. A Inglaterra e a Rússia se aliaram à França contra a Alemanha. Então, temendo essa futura reorganização alemã, eles então criaram esse Tratado de Versalhes para tentar, vamos dizer assim, deter, para que não haja um próximo conflito. Algumas exigências impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha, mesmo tendo a aliada, o Império Austro-Húngaro e a Itália, foi a que mais sofreu, porque era o país que a Inglaterra e a França e a Rússia e também os Estados Unidos tinham medo da reorganização. Então, ela sofreu as maiores sanções. Por exemplo, responsabilizada pelas perdas e danos causados pela guerra, obrigada a abandonar todas as suas colônias, que foram posteriormente divididas pela Inglaterra, França e Japão, obrigada a devolver a Alsácia-Lorena, que havia sido anexada em 1870, e obrigada ao pagamento de indenização aos países que invadiu. E só lembrando que também teve que pagar indenizações aos países vencedores também, além dos países que eles invadiram. Antes de continuarmos, uma das sanções que os alemães sofreram foi, por exemplo, a não organização da sua força militar. Aí você pode até imaginar, isso surtiu o efeito desejado. O Tratado de Versalhes tinha por objetivo principal deter possível a organização alemã, ou seja, eles temiam a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo que eles temiam e tentaram fazer no Tratado de Versalhes, ou seja, restringindo, provocando dentro da Alemanha crise. Naquele período, por exemplo, na Alemanha, tinha até a chamada crise da batata, porque eles não tinham todo o dinheiro, o capital que eles tinham era investido na guerra. Então, dentro do país era uma crise econômica severa, né? Só que o que esses aliados temiam com essa crise foi fortalecer dentro da Alemanha o senso nacionalista. E aí vocês já estão carequinha de saber que o que os aliados temiam se concretizou, já que houve a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, por hoje nós estamos encerrando essa microaula, mas antes deixa eu fazer minhas considerações finais. Se você achou que eu falhei em alguma explicação, se você acha que está faltando alguma outra informação, ou que se você acha que eu falei alguma coisa errada dentro da minha colocação, então entre em contato comigo através do grupo do WhatsApp, através das nossas aulas online.
né, não gravadas, que eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês, ok? No mais, até a próxima. Tchau, povo!